Ô Jarbas, e o que você me diz, então, seguindo a linha de raciocínio aqui que a gente está tratando, a gente tem um grupo de pessoas dentro da CCB, que é um grupo que conheceu a teologia, se dizem conhecer o evangelho e serem convertidos ao evangelho, mas que de alguma forma eles passam, como você falou, nós somos passapanistas, né, na internet e tal. Alguns chegam ao ponto de defender a CCB, outros apenas, vamos dizer, passam um certo pano, criticam até a CCB até um certo ponto, mas na hora do vamos ver, eles passam pano e dizem assim: toda igreja tem problemas, não é para sair e tal, vamos aceitar, você vai sair daqui, vai para outra com problema também, então vamos ficar por aqui e tal. E às vezes ensinam uma teologia meia boca lá para o povo lá, né? E são até às vezes exaltados por isso, né? Estão ali dando palestra e tal, e uma teologia lá mais ou menos, nem tem muitas vezes formação para isso, e estão ali achando que estão causando um grande bem para as pessoas, segurando elas dentro da denominação. São dois perfis de passapanistas, como você disse, né? O que critica, mas ao mesmo tempo, na hora do vamos ver, ele passa o pano e fala: não, fica aqui, vamos ficar por aqui, vamos ficar na denominação, as outras igrejas também têm problema, e o outro que chega ao ponto, teologicamente, apoiar. Nós temos um canal aí, não vou citar o nome aqui, mas tem um canal que ele usa arminianismo, usa teologia para apoiar sistematicamente a CCB. O que você Eu me quero diz dar um desse? exemplo aqui por Jarbas, para acrescentar o que o Felipe está falando, de um desses passapanistas que disse assim: ele queria ministério. Quando ele soube que não poderia pregar o verdadeiro evangelho, ele, ele ficou em paz, mas fiquem aqui, porque aqui precisa. Como é que você explica isso, Jarbas? Ele está numa igreja que ele confessa que não pode pregar o verdadeiro evangelho. Então, se lá não tem o evangelho, o que ele está pedindo para as pessoas ficarem ali? Isso não está atrasando a vida dessas pessoas? Você não está tomando o tempo delas ao invés de estar. Ou seja, se você está dentro de uma igreja que não tem evangelho, não deveria acordar você com espanto para sair correndo o mais rápido possível? Eu li uma parábola, irmãos, nessa semana passada, e até coloquei no meu Instagram, fiz um post. É uma parábola judaica que diz mais ou menos assim, né? Certa vez, a mentira e a verdade se encontraram. E aí a mentira disse para a verdade: bom dia, dona Verdade. A verdade foi conferir se era um bom dia mesmo, né? Ela viu que o céu estava aberto, os passarinhos cantavam, que o clima estava agradável, relativamente, e vendo que era verdade o que a mentira tinha dito, falou: bom dia, dona Mentira. Aí a mentira continuou e disse assim: hoje está calor, dona Verdade. Aí a dona Verdade foi conferir se estava calor mesmo, e realmente estava. Com isso ela relaxou perante a mentira, né? Aí a mentira disse: vamos entrar aqui nesse lago, né, nessa lagoa, para nos refrescar. E ela tirou a roupa dela, entrou na lagoa, e a verdade, que já estava ganha ali pelas primeiras verdades que a mentira contou, também tirou sua roupa, entrou na lagoa, e assim que fez isso, a mentira saiu, vestiu-se com a roupa da verdade e foi embora. Mas então, a verdade, saindo da lagoa, ela não se vestiu com a roupa da mentira, porque ela não tinha do que se envergonhar, do que esconder. Porém, né, aos olhos das outras pessoas, era mais aceitável a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Né? Então, qual é a situação que acontece aí com os passapanistas? Né? Eles até, supostamente, abraçam a teologia evangélica. E então eles começam a proferir uma defesa, ou então a utilizar o nome da denominação e colocar esse conteúdo genuinamente evangélico lá. O que é que eles estão fazendo? Eles estão pegando a mentira e vestindo-as com a roupa da verdade. Isso, irmãos, é profundamente desonesto do ponto de vista intelectual. Né? Por quê? Porque eles acabam colaborando com uma roupagem, com colocar uma máscara, uma maquiagem na instituição que não condiz com a realidade, né? Não condiz com o que realmente acontece na prática da denominação. Então, eles importam um conteúdo genuinamente evangélico que eles não aprenderam na CCB, tá? O conhecimento teológico que eles têm, eles não aprenderam naquela instituição. Se eles fossem depender da CCB, misericórdia, é capaz de eles estarem igual ou pior os mais fanáticos da CCB. Então, se eles fossem depender da instituição, eles não aprenderiam o que aprenderam, eles tiveram que importar. Mas então o que eles fazem? Não, nós vamos importar para cá, para convencer as pessoas de ficarem aqui nessa instituição, onde se nós mesmos fôssemos depender dela, a gente não estaria onde está hoje.
com o conhecimento que possui, com a boa teologia. Então, eu acredito, sinceramente, que isso é mal, ainda que eles, vamos supor assim, tenham boas intenções, tá? Eu não estou dizendo aqui que eles intencionalmente sejam maldosos, mas isso é profundamente mal para as pessoas. Por quê? Porque você acaba dizendo, né, esse expediente deles, acabam fazendo o quê? Uma roupagem para CCB, uma maquiagem para tentar convencer as pessoas a ficarem ali numa instituição em que eles mesmos, se fossem depender delas, não aprenderiam o que hoje eles sabem. Tá entendendo? Então, eu considero isso desonesto, tão desonesto quanto um episódio que eu vi recentemente, alguns meses atrás, de um perfil aí do C.S. Lewis, que o administrador, sabe esses perfis grandes do Instagram, do C.S. Lewis, né? Tem vários, né? E aí tem um desses bem grandes, acho que deve ter mais de 1 milhão de inscritos, em que o administrador começou a postar ideias que não eram do C.S. Lewis. Começou a postar pensamentos que, se o C.S. Lewis estivesse vivo, talvez discordaria. Você percebe a desonestidade que é utilizar o nome do sujeito, né? Nome popular, para então colocar ali um conteúdo que não condiz com a teologia do sujeito? É basicamente isso que fazem os passapanistas, né? Quando eles vão para, sei lá, criar um site na internet, um perfil aí no Instagram, colocam o nome da CCB lá, mas o conteúdo que você vai se deparar não condiz com a realidade denominacional. Isso é profundamente desonesto, é você enganar deliberadamente as pessoas. Eu até repreendi algumas semanas atrás um desses queridos, que eu quero deixar muito claro, tá? Pessoalmente, eu tenho até amizade com alguns desses passapanistas, e enquanto pessoas, gosto muito deles. São gente boa, são pessoas queridas para mim. Agora, uma coisa é ser amigo, outra coisa é a objetividade aqui da verdade do que eles estão fazendo, entendeu? E aí, mais de uma vez, eu falei para um desses administradores, desses perfis passapanistas, né, que o que ele estava fazendo era errado, que ele estava enganando as pessoas deliberadamente, entendeu? E não só eu, outros irmãos também repreenderam, e até ele próprio, algum tempo atrás, tinha dito para mim, olha, realmente, eu, conversando com os outros administradores aqui do perfil, nós reconhecemos que é incompatível o nome que a gente coloca em CCB com o conteúdo evangélico que eles postam, né? Genuíno. É um conteúdo, teologia, ok, né? Nesse caso aqui que eu estou mencionando, particularmente, né? Eu não vou citar nomes que eu não acho necessário, mas ele reconheceu que o nome, o uso do nome da CCB e a veiculação ali daquela teologia, ok, evangélica, era incompatível, que ele com os outros administradores estavam pensando em alterar o nome do perfil justamente para não serem desonestos. Só que nunca fizeram isso. E aí, quando eu repreendi até um pouco mais firme, algumas semanas atrás, eu falei, cara, você está deliberadamente enganando as pessoas, você já tinha dito que ia mudar, mas você persiste nesse pecado. Isso é pecado, você enganar as pessoas assim, né? Retratar infielmente a imagem da denominação, né? Passar uma maquiagem tanto para os de dentro, que acaba anestesiando a consciência dos outros, né, para quem não se despede para a verdade, eles falam uma meia-verdade, aquela verdade com as arestas aparadas, né, que é para não ofender, que é para não machucar, aquela coisa. Como o irmão falou, né, aquela teologia do algodão doce, entendeu? Que evita alguma indisposição. Só que, cara, às vezes essa ofensa com a verdade, não a ofensa de grosseria que eu estou falando aqui, tá? É a ofensa de você ser confrontado com a verdade, é o que o pecador precisa para ser despertado, para entender o evangelho, para ser incomodado pelo Espírito Santo. E quando você procura, então, manipular a mensagem, começar a aparar as arestas, para, então, dar uma polida aqui e colocar aquele evangelho meia boca, assim, por que eu digo evangelho meia boca? Porque eu não sei que evangelho é esse que te leva a enganar deliberadamente os outros. Porque se você crê de fato no evangelho, meu amigo, você não vai enganar os outros, você não vai ser desonesto intelectualmente, você vai ser honesto, por mais que é até doloroso para você. É fácil, gente, não é fácil. Nós aqui que falamos mais publicamente, a gente sabe o preço que a gente tem que pagar na vida pessoal, de familiar que é da CCB, que não gosta do que a gente fala, de amigos que se afastaram da gente. A gente paga um preço pessoal por isso, mas, cara, a verdade nos constrange. Eu não vou aparar as arestas para, sabe, agradar esse ou aquele. Não, eu tenho que falar a verdade. A mesma verdade que feriu minha consciência, que fez raios na minha consciência, que me colocou no pó, me fez entender o quão necessidade que eu era de um salvador, é essa verdade que as pessoas precisam ouvir. E não uma meia-verdade meio que, como é que pode dizer? Qual é a palavra? É uma verdade, sei lá, vestida assim, com uma roupagem que, na verdade, é uma mentira vestida de verdade, no final das contas, como eu coloquei na parábola inicial aqui judaica, né? Então, infelizmente, muitos deles acabam correndo, né, nessa perspectiva e, com isso, sendo bastante incoerentes, né? Esse amigo, em particular, quando eu fiz essa repreensão, o que foi que ele fez? Ele mudou o nome do perfil, que usa lá o nome CCB, e coloca um conteúdo que não tem nada a ver com a realidade? Não. Tudo que ele fez foi chegar lá na bio do Instagram dele e colocar assim, não falamos em nome da instituição. Putz, todo mundo já sabia disso, é lógico que não fala o nome da instituição. Porventura, colocar esse aviso na bio isenta da responsabilidade de não fazer um retrato infiel da realidade nacional?
Lógico que não. Eles são responsáveis. Uma vez que você se posiciona publicamente, você é responsável, se é um convertido, por falar a verdade integral para as pessoas, e não a verdade a parada das suas arestas. Tem que passar a verdade integralmente. É como diria o John MacArthur, também um grande teólogo aí americano, né, que diz assim, se a verdade ofenda, deixe que ofenda. As pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus, então deixe que elas se ofendam por um momento. Às vezes é exatamente essa ofensa do evangelho, a ofensa da cruz, a ofensa da verdade, você lançar a luz da lei de Deus sobre os pecados, né, denominacionais e chamar o arrependimento que a pessoa precisa ouvir, para então entender, né, e ter o seu coração movido pelo Espírito Santo. Meia verdade não vai salvar ninguém, gente. Meia verdade não salva ninguém. É somente a verdade integral da palavra de Deus que é capaz de fazer isso. Então, eu entendo que eles são desonestos, né? Entendo que, infelizmente, acabam contribuindo para uma permanência da pessoa ali no engano, entendeu? Um anestesiamento de consciência. Eu vou dizer assim uma coisa para você. Eu, particularmente, isso aqui não é uma crítica aos irmãos, tá? Mas, assim, eu tentando avaliar a maneira como eu geralmente ensino aos CCBistas, tá? Eu nunca disse para nenhum CCBista diretamente, saia da CCB. Por que eu nunca digo isso diretamente? Porque eu entendo que, em primeiro lugar, essa é uma decisão personalíssima, e que há algumas pessoas que têm tido contato com o nosso conteúdo e que ainda são muito neófitas no caminho, né? E elas ainda não têm robustez, elas não aprenderam teologia profundamente, elas ainda não têm um escopo ali doutrinário básico, nuclear, né? E acaba que se elas simplesmente se retiram, uma vez, assim, sem mais nem menos, sem um preparo para isso, podem acabar ou não se encaixando de fato bem em nenhum lugar, porque não sabe para onde ir exatamente, porque ela não tem uma teologia básica sólida, né? Que estudou e conseguiu aquele núcleo ali de doutrinas cristãs, ou então, uma vez que ela não se adapta fora, ela volta para a CCB e acaba dando motivo para o CCBista dizer, tá vendo aí? Saiu da graça e não se adaptou fora, porque nós é que somos uma igreja verdadeira, por isso que voltou para o nosso meio. Então, por isso que normalmente eu não digo diretamente para a pessoa assim, sai da CCB. O que eu faço é o quê? É dizer o que eu faria, e de fato fiz. Para mim não tem sentido permanecer numa igreja não saudável, podendo ir para uma igreja saudável, bíblica, você vai ser bem cuidado, vai ser pastoreado, vai aprender de fato a tradição cristã, né, boa teologia, a palavra de Deus. Para mim não tem sentido, é o que eu faria, eu digo para a pessoa, né? E indico a ela o quê? Estudar. Falei, cara, toma esse livro aqui, toma aquele livro, toma esse conteúdo, estuda esse conteúdo. E aí a própria pessoa, né, importunada pelo Espírito Santo, eu acho que é uma coisa que é a experiência de todos nós aqui, né? Que a gente tendo contato com a verdade, tendo conhecimento dela, a gente começou a ser importunado pelo próprio Espírito Santo. E a pessoa, naturalmente, por conta própria, acaba tomando essa decisão, né? Mas se ficar, e pode acontecer, porque eu mesmo levei 7 anos para sair da CCB, tá? 7 anos eu levei para poder essa reforma acontecer na minha vida e eu tomar a decisão. Tudo bem que na minha época não tinha tanto conteúdo, não tinha o irmão Josafá, eu não conhecia ainda, né, um canal, algum profeta na internet falando a verdade. Então, na época, talvez tenha demorado mais para mim porque eu não tinha tanto conteúdo disponível. Hoje em dia é mais rápido para quem toma nota do nosso conteúdo, né, tem mais material fato, então talvez a experiência de reforma seja mais rápida individualmente falando. Mas ainda assim, eu diria que para essas pessoas é interessante elas terem esse preparo, né, desse conteúdo, aprenderem para então, com convicção e por conta própria, assim como foi conosco, elas também, por conta própria, saírem. Eu costumo dizer, o que é que eu fiz? O que eu fiz foi isso, mas a decisão é sua. E se ficar, como eu fiquei por algum tempo, que não seja passando pano. Que essa é uma diferença que eu tenho assim com relação a esses passapanistas, né? Eu já fiz isso que eles fizeram, tá? Isso aqui é até uma autocrítica minha também. Eu já tive um perfil no Instagram, que hoje é o meu perfil no Instagram, que levava o nome da CCB e tinha um conteúdo evangélico que não condizia com a realidade denominacional, com o que ela de fato ensinava, né? Na época, me faltou alguém que me confrontasse, como eu confrontei esse amigo, né? E me alertasse, cara, isso aí que você está fazendo errado. Foi necessário o próprio Espírito Santo meio que me esclarecer e eu percebi a incoerência daquilo. Foi aí que eu mudei o nome, e não usei mais o nome da CCB, porque eu entendi que aquilo era desonesto, né? Mas uma coisa que eu nunca fiz, né, agindo erroneamente como eles agiram, foi passar pano. Por mais que você fique, caso seja a sua decisão, tá? Vou ficar aqui pregando as coisas, ok, se você quer fazer isso aí. Agora, que não esteja com uma postura desonesta, uma postura de passapanismo, que seja falando a verdade. Eu acho que mais cedo ou mais tarde você vai ser posto para fora. Ficar pregando a verdade lá dentro. Você vai ser abafado.
Mas, assim, se vai ficar, se a pessoa ainda tem uma insegurança, se fizer uma questão familiar, alguma coisa assim, é muito novo, menino de 18 anos, ainda mora com os pais, não sei. Se esse é o seu contexto, às vezes você está num contexto mais longínquo, no interior, não tem uma igreja tão saudável perto, né? Às vezes você está no meio do mato, só tem aquela igreja. Se é o seu caso, a gente tem que ter sensibilidade para alguns contextos, mas ao menos não fique, né, aí meio que anestesiando os outros. Não fique passando uma maquiagem. Não fique vestindo a mentira de verdade. Para que então você não seja responsável diante de Deus dessa enganação deliberada. Porque é como diria Tiago, né, na sua carta, capítulo 3, aqueles que desejam ser mestres serão dignos de mais duro juízo. Acho que Tiago coloca isso, né? Então, quando esses queridos se posicionam nessa posição, né, de ensinarem aos outros teologia, mas fazem isso aparando as arestas, né, omitindo, selecionando informações e não apresentando a informação integral, saibam diante de Deus que vocês serão responsáveis por isso, né? E que o juízo, até mesmo esse juízo que eu estou fazendo aqui, será mais rigoroso justamente por quê? Porque se posicionaram nessa colocação de mestres aí, né, da palavra, ensinando teologia, mas fazendo isso de uma maneira parcial e não imparcial, né? Isso em prol de uma instituição religiosa. Eu até mencionei com esse mesmo amigo, repreendendo ele, falei assim, cara, você está sendo omisso. Porque eu nunca vi no seu perfil você tecendo uma crítica contundente, verdadeira. Pode até ser uma crítica aqui, acolá, aquela coisa tímida, como o Felipe falou, mas no final das contas, o saldo sempre acaba passando o pano, no final das contas, né? Aí eu disse assim, você nunca fez uma crítica realmente contundente. Vou dar 2 exemplos, eu podia dar vários, mas eu dei 2 exemplos no caso dele, né? Quando o ancião da CCB, no início do ano, pregou contra o estudo da Bíblia, né? Expulsando o espírito da Bíblia, o que é que vocês fizeram? Vocês fizeram um post lá, porque eles se sentiram afetados, porque eles próprios estudam a Bíblia, né? Então eles se sentiram agredidos pela palavra do ancião. O que é que eles fizeram? Eles só fizeram um post defendendo o estudo bíblico. Mas em nenhum momento eles cobraram um posicionamento da instituição, em nenhum momento eles cobraram que o ancião se retratasse. Porque numa igreja normal, numa igreja saudável, o que é que aconteceria? Se um ancião pregasse isso, um pastor, né? Ele seria imediatamente repreendido, seria instado a corrigir-se, né, a arrepender-se, a retratar-se. A instituição, se é uma igreja bíblica, ela daria uma nota de repúdio, até porque foi um caso que teve muita repercussão, foi uma pregação expulsando o Espírito de Deus, porque é quem nos motiva para a palavra, é o Espírito de Deus. Então o cabo expulsou o Espírito de Deus na central mundial da denominação, e a instituição não soltou nenhuma nota de repúdio, não chamou a arrepender-se. Se ele se recusasse, perdia ministério, porque é o que acontece em igreja saudável, em igreja bíblica. O cabo que prega uma heresia dessa não fica de cima do púlpito ensinando as heresias para milhares de pessoas, como ele continua até o dia de hoje, com toda a liberdade. Acho que é o Juarez Massicano, o nome do ancião, negócio assim, né? Juarez Massicano. Continua até hoje, com toda a liberdade, ensinando os púlpitos da CCB. Aí eu perguntei para ele, cadê que vocês cobraram? Aí ele, ó, porque ele tinha dito que não era omisso. Eu falei, é omisso sim. E se não fosse, teria cobrado. E aí depois eu dei outro exemplo, né? Que diz respeito aos tópicos de ensinamento. Quando sai um tópico de ensinamento ok, digamos assim, que está correto teologicamente, o que é que eles fazem, esses perfis? Eles pegam aquele trecho ali, que está correto, e aí eles publicam, fazem um post daquilo para mostrar, olha só, a CCB está uma reforma, está se alterando e tal. Mas aí quando sai alguma coisa negativa, uma coisa ruim, que não favorece a instituição, o que é que eles fazem? Perdem a língua, perdem a voz nessa hora. Eu citei 2 exemplos para ele. Eu falei, olha, quando a CCB teve um top de ensinamento aí, falando corretamente a doutrina da justificação pela fé somente, articulou corretamente, e até desnecessário, porque já está no ponto 5 de doutrina da contracapa ordinário, era só ensinar o ponto 5 de doutrina, que ali está correto, a doutrina da justificação pela fé somente. Só não acontece na prática, né? O CCBista médio não sabe o que é essa doutrina, não faz a menor ideia nem do que está ali no ponto número 5 de doutrina. Mas, beleza, eles fizeram um top de ensinamento, articulando corretamente essa doutrina. Aí o que é que os passapanistas fizeram? Esses amigos em particular, pegaram um post, fizeram um post colocando esse top de ensinamento. Ok, beleza, algo positivo. Eu mesmo, quando fui tratar recentemente de um documento da CCB, que trata sobre ideologia de gênero, eu tanto falei dos pontos positivos, como dos pontos negativos. Ali, eu não apresentei um recorte só do que me convinha, entendeu? Eu apresentei o documento todo, apontei tudo que é correto, que é errado, de maneira integral. Não escondi nada, mas eles não. Eles pegaram esse trecho aí que é favorável e publicam. Mas aí na mesma listagem, top de ensinamento, mais adiante, a CCB faz uma relação ali entre fé e obras que é pelagiana, ou melhor, semi-pelagiana. E aí o que é que eles fizeram? Eles publicaram isso? Era a mesma lista, tá certo? Ou seja, um top de ensinamento articulava correto, é até contraditório, né? Mas articulava correto a doutrina da justificação pela fé somente, mas o outro tópico era semi-pelagiano na relação entre fé e obras. E eles publicaram um, mas não publicaram o outro, com a devida crítica. O que é que isso demonstra?
parcialidade, demonstra passapanismo, demonstra omissão, que é pecado diante de Deus. Então, se não, omissos não fossem, esses passapanistas, eles fariam a crítica integral, apresentariam o ponto positivo, elogiaria quando tem que elogiar. Eu tenho certeza que ninguém aqui, até o irmão Felipe, quando começou a live, ele até começou falando eventuais pontos positivos que a CCB possua. A gente tem nenhuma dificuldade de falar, né, um elogio em alguma coisa que é acerto. O problema é que, no caso da CCB, os acertos geralmente são de ordem secundária, e aquilo que é realmente primário na ordem da fé acaba sendo equivocado. Mas a gente tem que apresentar tudo, né? A gente fala de maneira integral. A gente não recorta aquilo que nos convém. A gente fala de maneira integral. Eu vi esses dias o irmão Josafá colocando um áudio, ou se corrigindo, eu acho que eram uns áudios de uns CCBistas que disseram que estavam manipulados os áudios, né? Olha que postura honesta. O que é que faz uma pessoa intelectualmente honesta? Ele olhou, fez um vídeo inicial, aí parece que recebeu informação de que talvez fossem manipulados. Ele viu ali que provavelmente não tinha essa certeza, mas como não tinha certeza, no final das contas, pela via das dúvidas, tirou o vídeo do ar, se corrigiu, apresentou a informação completa. Você não encontra esse tipo de honestidade entre os passapanistas, porque o compromisso deles não é com a verdade. O compromisso é com a placa denominacional, é com o conforto pessoal, enfim, sei lá qual a razão deles, né? O compromisso deles certamente não é, em última instância, com a verdade, porque se fosse, apresentariam a verdade completa, e não fazendo recorte do que desejam, do que é favorável para a percepção que eles possuem. A gente tem que ser honesto e apresentar integralmente a verdade.